Olá, eu sou a doutora Bruna de Paula, pediatra especialista em nutrição infantil. Durante os últimos 15 anos, eu tenho me dedicado a compreender e tratar das diversas questões que afetam a saúde e a alimentação das nossas crianças. E hoje nós vamos abordar um assunto que pode ser bastante desafiador para os pais, a dificuldade alimentar nos nossos filhos. Sei como é, já passei por isso estou aqui hoje para te ajudar. E se você está preocupado com a forma como seu filho se alimenta ou se cada refeição parece um campo de batalha, então este vídeo é para você. E por que esse tema é tão relevante? Gente, a maneira como uma criança se alimenta nos seus primeiros anos de vida tem um impacto enorme no seu crescimento, no desenvolvimento e no comportamento. É muito importante os pais se preocuparem com o que entra na boquinha, no organismo, no corpo do seu filho. É o que vai ajudar no desenvolvimento cerebral também. Então, gente, é mais do que isso, tá? A dinâmica familiar pode se alterar quando a gente tem um filho que não come. Acredito que, compreendendo melhor o que está acontecendo, a gente pode transformar a alimentação em uma experiência positiva e não numa fonte de ansiedade, de conflito, de briga familiar. Então, vamos começar com o básico. O que exatamente é uma dificuldade alimentar? Será que o meu filho está passando por isso? Bom, gente, não é apenas uma recusa ocasional, tá? Hoje eu não quero, né? Que todas as crianças têm esse costume de às vezes não quer comer. A gente está falando de um padrão de comportamento frequente, consistente, de escolha, de seletividade. E vai variar de acordo com o quadro, a saúde e a idade da criança. E você pode estar se perguntando, qual que é a diferença entre a recusa alimentar ocasional e um padrão de dificuldade alimentar persistente? Gente, a recusa alimentar ocasional é normal, tá? As crianças estão aprendendo sobre o mundo. E isso inclui experimentar comidas novas ou não, tá? E às vezes leva, assim, a resistência inicial ao novo, que a gente chama de neofobia alimentar. Mas quando essa resistência se torna regra, a criança simplesmente não quer por meses aqueles tipos de alimento, e aí ela está limitando, né? Variedade, textura, sabor, isso está atrapalhando. Isso é o que a gente chama de dificuldade alimentar. Aquela criança não evolui na alimentação, não são momentos da semana que acontece. E aí, a ideia que hoje a gente falar sobre as causas. Por que isso acontece, tá? As dificuldades alimentares, elas podem ser desencadeadas por vários fatores. Então, vamos pensar aí. Um deles é o sensorial. Algumas crianças, gente, são mais sensíveis a textura, sabor, cor, cheiro, e aí não chega perto do alimento por causa dessa característica. Ou emocional, né? Experiência negativa com o alimento, como um trauma, um engasgo, vai levar a uma aversão a experimentar o novo ou aquele alimento que ela comia antes e não quer mais. E isso pode levar para outros alimentos. Talvez alimentos tenham a mesma característica. Vou dar um exemplo. Criança que engasga com um pedaço de comida, uma carne, ela só vai querer o alimento pastoso, o alimento molinho, o alimento que não tenha pedaço. Por quê? Ficou na memória dela que qualquer pedaço vai levá-la ao engasgo. Então é o que a gente chama de trauma relacionado à alimentação. Ou o emocional, às vezes tem muita briga na refeição, e a criança de repente não aceitou, né? A família brigou. Aí no dia que ela está disposta a aceitar, a família já entra, né, preparada para a guerra. Aí a criança já não quer de novo porque ela não quer aquela confusão. Aí ela começa a não aceitar aquele momento. Por exemplo, o que os pais mais querem que os filhos comam? Almoço e jantar. Então é muito comum, a criança come muito bem os lanchinhos, mas o almoço e jantar é briga. Por quê? Porque a família já entrou preparada para a guerra naquele momento, naquele horário de refeição. Então é aquela criança que passa a não aceitar a gente até pergunta o que come. Não come nada, Bruna. Arroz, feijão, carne, macarrão, não quer nada. Provavelmente pode ser comportamental, porque os outros momentos de refeição a criança come, tá? Então isso a gente chama de também um exemplo de emocional. Em algumas situações também pode ser uma causa orgânica, doença, tá? Alergia alimentar, intolerância, diarreias associadas a certos alimentos, a rinite alérgica, que a criança não respira direito, não sente sabor ou cheiro, né?
Isso vai fazer com que a criança associe a comida ao desconforto, à dor, ela não vai querer comer. Então, gente, identificar os sinais da dificuldade alimentar é complicado e a causa mais difícil ainda. Você pode observar que o seu filho evita consistentemente certos alimentos ou grupos alimentares. Ele mostra um desinteresse durante as refeições ou tem uma reação emocional forte, como choro, birra, quando ele é confrontado com novos alimentos. Então, isso é uma característica da criança que tem a recusa alimentar. Outros sinais associados a essa dificuldade alimentar, né? A dificuldade em mastigar ou a dificuldade em engolir. Uma preocupação excessiva com a textura ou com a cor dos alimentos. É outra característica da criança que tem a dificuldade alimentar, tá? Gente, mas atenção, tá? É importante distinguir entre o que é um comportamento típico do desenvolvimento da criança, que pode acontecer e passa, né? Ou que realmente é um sinal de dificuldade alimentar, aquela criança que realmente tem um problema, um transtorno alimentar. A recusa alimentar, ela pode ser normal no desenvolvimento, especialmente ali por volta dos 2 anos de idade, né, que começa a criança a querer ser independente, começa as fases da birra, é comum também trazer a confusão para a hora da refeição, tá? Mas se esses comportamentos persistem ou se ficam intensos a ponto de atrapalhar a nutrição da criança, fica de olho, pode ser que alguma coisa mais séria esteja acontecendo. E aí, quando a gente conversa sobre quando é a hora da consulta com o especialista, né? Que horas que eu procuro? Gente, é quando você, pai ou mãe, sente que a situação está além da sua capacidade de controle. Ou quando você percebe que a saúde e o bem-estar do seu filho está em risco. Você está vendo a criança emagrecendo, a criança ficando cada vez com escolhas mais restritas. A gente fala assim que a criança começa a aceitar alimentos que você consegue contar nos dedos, né? Um cabelo mais fraco, uma unha mais fraca, alguma coisa não está legal, a nutrição dessa criança não está boa. Então é hora realmente de procurar um atendimento de um especialista que entenda sobre a alimentação infantil. Mas até lá, né? O que vocês podem fazer para ajudar o filho de vocês a comerem melhor, tá? Então, já deixo claro, viu? Precisa de muita paciência e criatividade, tá? Uma técnica é a exposição repetida ao alimento. Apresentar o alimento várias vezes, sem pressão, tá? Sem briga, para que a criança consuma aquele alimento. Também criar um ambiente aí positivo na hora da refeição, tá? Sem distração, televisão, celular, tablet ou algum brinquedinho. Isso vai ajudar a criança a se concentrar, focar na comida e não na experiência do comer e não no brinquedinho, né? Outra estratégia, gente, envolver as crianças no processo de preparação dos alimentos. Quando os nossos filhos eles participam da escolha, né, na hora da compra do mercado e na preparação daquele alimento, do prato que vai ser levado à mesa, elas tendem a ter mais interesse, sabe, mais vontade de provar o que ela ajudou a fazer. Então é o lúdico que a gente fala, né, para brincar, para aumentar o interesse da criança com a refeição, tá? Lembre que criança é lúdico, criança é brincadeira, então a gente precisa trazer isso também para a hora da refeição. E como eu tinha falado, lembra? Persistência, consistência, isso é fazer uma rotina alimentar, é muito importante. Ter horário regular para as refeições, né? Isso cria na criança um organismo preparado para o dia. Ela já tem noção de que o próximo passo será a refeição. Isso aumenta a chance da criança aceitar os alimentos, né? E eu vou aqui enfatizar para vocês a importância, né, da paciência, da compreensão daquele momento, né? As mudanças no comportamento alimentar das crianças não acontecem da noite para o dia. Não é você mudar o seu comportamento hoje que à noite, mais tarde, amanhã o seu filho vai comer. Quem dera se fosse assim, né? O que funciona para uma criança não vai funcionar para outra. Por isso que a abordagem do seu filho tem que ser personalizada e adaptada às necessidades dele. Por isso que quando a gente fala assim, que na avaliação de uma consulta alimentar, a gente observa como que é a rotina daquela família, como que é a característica daquela criança, para assim a gente conseguir criar uma orientação voltada para aquela família, para aquela criança. E aí é a hora que a gente fala, evite comparação, porque o seu filho não vai ser igual ao filho do vizinho, o primo, ou o irmão mais velho, ou o irmão mais novo. Isso não funciona, isso só vai deixar seu filho com mais raiva no momento da refeição. E, né, não pra gente fechar aqui com chave de ouro,
tá? A comunicação é o mais importante. Conversa com seu filho, fala com ele sobre os alimentos, os sabores, as cores, o valor nutricional de cada alimento que você está apresentando para ele. Talvez por conhecer a importância daquele alimento, tem chance dele aumentar a abertura a esses novos alimentos, tá? Então, conversar, comunicação é a chave, tá? Gente, este foi um breve mergulho, né? Um tema aí que tem várias arestas, vamos dizer assim. E se você tem alguma história para compartilhar, alguma situação que esteja vivendo dentro de casa, ou alguma pergunta, ou precisa de algum apoio, que eu sei o que é essa vida, comente aqui embaixo, traz pra gente essa observação, esse comentário, tá? Vamos criar aqui uma comunidade onde a gente pode apoiar um ao outro, trocar informações valiosas, que todo mundo tem um filho que come em casa, tá? E lembre-se de inscrever no canal para mais conteúdos como este. Dê um like se você encontrou este vídeo, né? Gostou desse vídeo e aí que possa levar para os amigos que estejam vivendo o mesmo problema que você. E até um próximo vídeo.